a conclusão das questões, né, de noções do mercado de capitais. Ontem vamos tentar fazer hoje aqui, ó. Qual das seguintes afirmações está falsa sobre as ações preferenciais, tá? Então, a gente vai falar, ó, letra A, as ações preferenciais conferem aos acionistas prioridades no recebimento, né? Direito a voto, reembolso de capital. As ações preferenciais geralmente têm um valor nominal mais elevado que as ordinárias. As ações preferenciais geralmente têm menor volatilidade de preço do que as ações ordinárias, né? Essa é as alternativas, mas vamos para o conteúdo, né? Então, dentro do mercado de capitais, do mercado de ações, existem dois tipos de ações. As ações preferenciais, né, que normalmente na B3 a gente vê elas assim, ó, como PN. O P é de preferencial e o N é de nominativas, porque nós sabemos que hoje não tem mais títulos ao portador. Todos os títulos são nominativos, tá? E o que são essas ações preferenciais, né? São as ações cujos acionistas possuem preferência na distribuição dos resultados, né? Tá? Quando uma SA dá lucro, ela distribui os seus resultados com os acionistas através dos dividendos, ou no caso, né, se a empresa, né, a sociedade for liquidada, os acionistas preferenciais terão reembolso do capital, né, caso a empresa seja liquidada. Eles serão os primeiros a terem o reembolso do capital. Em contrapartida, o acionista pode ter o seu direito de voto limitado, ou até mesmo não ter esse direito de acordo com o estatuto da sociedade anônima, tá? Então, isso aqui são as ações preferenciais. Tem preferência na distribuição dos resultados e no reembolso do capital e normalmente não tem direito a voto nas assembleias gerais da sociedade. As principais características das ações preferenciais, olha, tem preferência no recebimento de dividendos, né? Dividendos é a distribuição de lucros, né? Em relação às ordinárias, normalmente, porque em casos excepcionais, pode ser que elas voltem a ter direito a voto, mas no geral, elas não têm direito a voto, e também, né, recebem 10% a mais de dividendos em relações às ordinárias. E isso não é sempre, né? Muitas sociedades anônimas distribuem 10% a mais, né, de dividendos para os acionistas preferenciais. Mas isso aqui, se caísse, todas as ações preferenciais recebem 10% a mais? Não. Elas tendem a pagar, né, as sociedades anônimas tendem a pagar 10%, mas não é que todas as sociedades anônimas pagam 10% a mais. Fica um lembrete também que caso uma sociedade anônima dê lucro e ela não distribua esses lucros, né, por 3 anos, né, todos os acionistas preferenciais passam a ter direito a voto. E aí, quando a sociedade anônima pagar os dividendos, volta tudo ao normal. Quem é preferencial, continua preferencial, e quem é ordinário, vai ser ordinário. Bom, aí a gente já explicou as ações, né, preferenciais. E eu esqueci de trazer as ações ordinárias, né? Mas não tem problema. A gente esqueceu, a gente traz. As ações ordinárias, né? Ela é as ações ON, O de ordinárias, né? E N de nominativas. E normalmente quem compra as ações ordinárias são aquelas pessoas que querem ter participação, querem ter ingerência na sociedade anônima, tá? Por exemplo, o senhor Abílio Diniz, né? Finado Abílio Diniz, né? Tá? Ele sempre, quando ele entrava numa sociedade anônima, ele sempre queria só comprar as ordinárias. Por quê? Porque ele comprava muitas ações para ter direito a voto. E aí ele entrava como acionista majoritário e ele escolhia lá a sua diretoria executiva para tocar as suas empresas, tá? Então, uma pessoa que, né, aplica no mercado de capitais, normalmente, né, vai aplicar nas ações preferenciais, porque normalmente é como todos nós, não temos muito dinheiro, então a gente compra as preferenciais. As pessoas que têm muito valor, né, têm
gerência, na administração dessa empresa. Então vamos ver agora com carinho, né, a questão que a gente trouxe, porque ele pede a falsa, tá? Ele pede a falsa. Então, as ações preferenciais conferem aos acionistas prioridade no recebimento de dividendos. Legal, acabamos de ver isso, né? Prioridade. As ações preferenciais geralmente não conferem direito ao voto nas assembleias de acionistas. Perfeito, correto. As ações preferenciais têm prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da empresa. Beleza, tranquilo. As ações preferenciais geralmente têm um valor nominal mais elevado do que as ações ordinárias. Porque como elas são muito procuradas, elas têm muito liquidez, elas acabam, né, geralmente tendo um valor nominal, né, o valor das ações PNs são um pouco mais elevados do que as ações ON. Isso acontece muito, tá? E as ações preferenciais geralmente têm menor volatilidade de preço do que as ações ordinárias, tá, pessoal? Bem, eu já estou esse cara não vai calar a boca, que o gabarito é letra E, porque eu queria dizer isso olhando para vocês, tá? Se vocês estão lembrados dos riscos das atividades do mercado bancário, a gente fala de risco de mercado. Risco de mercado é o risco de volatilidade, o risco das ações, né, ter um preço alto ou um preço baixo, né? Elas oscilam muito. As ações têm risco de mercado, mas não há diferenciação de risco de mercado entre uma ação preferencial e uma ação ordinária. É o mercado, né? É a volatilidade, é o desvio padrão. Então não existe essa questão de dizer que as ações preferenciais têm menor volatilidade. Na realidade vai depender, né, do mercado, lei da oferta e da procura. Como ele quer a falsa, o gabarito é letra E. O gabarito dessa questão é letra E. Gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos seguir? Qualquer coisa aí sobre a questão pode falar, tá bom? Eu vou seguir aqui para a questão de número 12. Ainda em mercado de capitais. Qual das seguintes afirmações está falsa, ok? Para os Brazilian Depository Receipts, que seria, né, em inglês, né, aqui está em inglês, mas seria, olha, eu vou ler de trás para frente, tá? Recibos de depósitos brasileiros. Recibos de depósitos brasileiros, conhecido como BDRs, tá? BDRs. Existem ADRs, que são recibos de depósitos americanos, e existem os recibos de depósitos brasileiros, como existe também os recibos de depósitos globais. Professor, isso cai? Cai. Isso pode ser que não caia na prova de vocês, mas é assunto de mercado de capitais. E professor, e o que é esse tal de recibos de depósitos? Vamos conhecer agora o que é os recibos de depósitos, tá? Então presta atenção, pessoal, tá? Presta atenção aqui, antes de eu vir para o quadro, tá? Antes de eu vir para esse quadrinho aqui que vai explicar bem, tá? Os recibos de depósito, que é esse bichinho aqui, ó, recibo de depósito, eu quero olhar para vocês para explicar melhor isso aqui, tá? Digamos que eu sou um empresário bem-sucedido brasileiro, tenho uma sociedade bem montada, tá? Digamos, eu vou dar um exemplo aqui do Nordeste, né? Que é um empresário de renome, por sinal, aqui do Ceará, que é o dono da Pague Menos, a rede de farmácia Pague Menos. É um exemplo, tá? Então, digamos que o dono dessa rede de farmácia, tá? Ele queira, né, entrar no mercado de Nova York, tá? Ele queira colocar a visibilidade da sua empresa na Bolsa de Nova York, tá? Então, normalmente, né, essa sociedade anônima brasileira, né, que já tem participação na Bolsa aqui no Brasil, ele não pode lançar as ações aqui brasileiras lá na Bolsa de Nova York. Então, o que ele faz? Presta atenção. O procedimento é, digamos que ele separou lá, sei lá, 3 milhões de ações que a Pague Menos tem dela, deposita no banco brasileiro
chamado banco custodiador, é o banco que vai receber essas ações, tá? O banco de custódia no Brasil. Esse banco vai se comunicar com o banco americano lá em Nova York e vai dizer para o banco americano lá em Nova York, que é chamado de banco depositário, tá? É o nome que dá lá, tá? Esse banco, né, ele vai seguir as regras desse banco brasileiro. O banco brasileiro vai dizer, olha, banco americano, eu tenho aqui 3 milhões em ações depositados, custodiados, e eu autorizo você, banco americano, emitir na Bolsa de Nova York recibos de depósitos lastreados, custodiados nessas ações aqui do Brasil. Então, esse recibo de depósito vai ser emitido para que os investidores americanos possam comprar esses recibos de depósito como se fossem ações da PagMenos aqui no Brasil. Então, eles vão ter a mesma rentabilidade, né? Eles vão ter os mesmos riscos, porque é como se estivesse comprando ações da PagMenos no mercado americano. Esse é um exemplo de um empresário brasileiro querendo entrar na Bolsa Americana. Eu estou fazendo a comparação com a Bolsa Americana para a gente entender bem. Mas pode ser também que uma grande empresa americana, tá? Uma sociedade anônima americana queira, né, participar da Bolsa do Brasil, participar da B3. Então ela não pode trazer as ações lá americanas e jogar aqui na Bolsa Brasileira. Ela vai fazer a mesma coisa. Tá? Essa sociedade anônima americana vai procurar um banco americano custodiante, vai colocar as ações lá custodiadas no banco americano. O banco americano entra em contato com o banco brasileiro e o banco brasileiro vai emitir aqui recibos de depósitos na B3. Ou seja, eu, caso queira, né, participar, né, dessa empresa como acionista, como ela está lá em Nova York, eu vou participar daqui, comprando os papéis dela, comprando recibos de depósitos, tá? Recibos de depósitos. Agora a gente vai entender que eu não chamei atenção para a primeira letra. Eu só chamei para recibos de depósitos. Então, quando o empresário brasileiro ele coloca recibo de depósitos para a Bolsa Americana, a gente vai botar um azinho na frente. Por que o azinho? Porque esses recibos de depósitos vão ser negociados na Bolsa Americana. E aí a gente chama de ADR. ADR, Recibo de Depósitos Americanos. Quando é o empresário americano que quer entrar aqui na Bolsa, na B3 brasileira, tá? Aí, como esses recibos de depósitos vão ser negociados na B3, a gente vai botar um Dzinho na frente. Aí a gente vai chamar de BDR. Então, a primeira letra é da Bolsa que está sendo negociado os recibos. Bem, com essa explicação, eu acredito que agora vocês consigam entender o que seriam esses recibos de depósitos. Então, aqui, ó, recibo de depósitos negociados, olha, tá? Negociados nos Estados Unidos. Como ele está sendo negociado nos Estados Unidos, a gente vai dizer que ele vai se chamar ADR, Recibo de Depósitos Americanos, que são emitidos por empresas não americanas, e aí pode ser do Brasil, pode ser do Japão, pode ser da Alemanha, pode ser de qualquer lugar do mundo, mas estão sendo negociadas, né, nos Estados Unidos, esses recibos, né? Estão sendo negociados nos Estados Unidos. Então a gente vai dizer que ele se chama Recibo de Depósitos Americanos, tá? E quando, né, a gente negocia esses recibos na Bolsa Brasileira, no Brasil, né, então serão emissão de ações de empresas não brasileiras, né, que pode ser de qualquer lugar do mundo, mas negociados aqui no Brasil. Aí a gente chama de BDR, Recibos e Depósitos brasileiros, né? Recibos e Depósitos Brasileiros, BDR. Agora presta atenção que em concurso, tá? Em concurso as bancas gostam de querer fazer confusão. Diz que recibos de depósito são lastreados em debêntures, são lastreados em comercial papers, são lastreados em títulos de crédito. Não.
Os recibos de depósito só podem ser lastreados em ações, tá? Então, com essa explicação, eu espero agora que vocês entendam a questão que nós vamos tentar resolver agora, tá? Então, ó, ele quer a falsa, ok? Aí ele diz assim, os BDRs, ou seja, os recibos de depósitos brasileiros, permite que investidores brasileiros adquiram ações de empresas estrangeiras negociadas em bolsas internacionais. Não, pessoal, não é em bolsas internacionais, é em bolsas brasileiras. Então, lembrado que o Bzinho, né? O Bzinho aqui é de ações negociadas na Bolsa Brasileira. Então, isso aqui é falso. Como a questão está pedindo que está falso, de cara, a gente já achou o gabarito da questão, que é letra A. Tá? O gabarito da questão, letra A. Os BDRs, os recibos de depósito brasileiros, são emitidos e negociados no mercado brasileiro com lastro em ações de empresas estrangeiras. Perfeito. Os BDRs podem ser negociados na Bolsa de Valores brasileira, facilitando o acesso dos investidores locais brasileiros, né, a empresas estrangeiras. Legal, perfeito. Os BDRs são classificados em diferentes níveis, dependendo dos requisitos de investimento e das informações disponíveis sobre as empresas estrangeiras. Eu não falei, mas isso aqui é verdade. Existe, né? BDR nível 1, BDR nível 2, BDR nível 3, né? Quanto maior a complexidade do recibo, né, maior vai aumentando o nível. Então, o nível BDR1 é um que não segue, né, os princípios contábeis, né, estrangeiros, americanos. Já o BDR3, né, ele segue os princípios contábeis também estrangeiros. Então, tem uns níveis de classificações, né, dos recibos. Então, isso aqui está correto. E, por fim, quem assegura o funcionamento de todo esse sistema é também uma instituição financeira, chamada depositária, que é a responsável por emitir os BDRs. A custodiante, né, é o banco lá estrangeiro, e a depositária que vai emitir os recibos, né, é chamada, né, de depositária, o Banco Depositário Brasileiro. Então, o gabarito dessa questão é letra A, tá? O gabarito dessa questão é letra A. Legal? Então, questão 12, letra A. Qualquer coisa, pessoal, é só perguntar, tá? Vamos lá para a questão 13 para a gente terminar o mercado de ações. Qual das seguintes afirmações está falsa sobre as possibilidades de remuneração dos acionistas ao comprar ações? Aí fala aqui de dividendos, ganho de capital, juros sobre o capital investido e tal. Bem, pessoal, deixa eu olhar aqui para vocês também, né? Quando você, eu, né, a gente vai comprar uma ação de uma sociedade anônima aberta na bolsa, você vai comprar pensando, né, que vai comprar por um valor, digamos, vai comprar por R$5 uma ação, e se você comprou, você imagina que essa ação que você comprou por R$5, ela, né, com o tempo, ela vai para R$6, vai para R$7, vai para R$10. Então, você compra uma ação imaginando que ela vai se valorizar ao longo do tempo. Essa é a lógica. Quando isso acontece, a gente diz que você teve ganho de capital. Você comprou por 5 e digamos que 6 meses depois, você invente, né, você queira vender, comprou por 5, vendeu por 10. Você ganhou aí 100% em 6 meses. Comprou a ação por 5, vendeu por 10. Isso aí é ganho de capital. Mas às vezes acontece no mercado de ações que você compra uma ação por 5 e 6 meses depois ela está a R$3. Se você vender essa ação que você comprou por 5 por R$3, você perdeu R$2 por ação. E ao vender, você teve perda de capital. Então, uma das remunerações, né, que a gente chama também de proventos, um dos proventos do acionista é isso, ganho de capital. Só que quando você compra ações, você não é só remunerado pela valorização
valorização do papel, o ganho ou perda de capital. Tem a distribuição de dividendos. As sociedades anônimas, quando dão lucro, ela distribui dividendos. Ela tira uma parte desse lucro, um percentual desse lucro e distribui com os acionistas. Tá? Então, isso aí é outro tipo de provento chamado dividendos. Existe também outra distribuição, outra remuneração para o acionista chamado juros de capital próprio. Tá? É uma parte menor que também é distribuído. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Os proventos, né, não são só esses, tá? Mas eu vou mostrar todos aqui, ó. Não tem mais volume, não? Porque olha, tá difícil, hein? Basicamente, ele vai ter Eu não cala a boca nessa casa, mano. O mercado chama isso aqui de proventos, tá? O mercado chama isso aqui de proventos. Então, ó, dividendos, que seria a distribuição do lucro com os acionistas. Juros sobre capital próprio, é uma parte menor, tá? Aqui no curso a gente fala bem isso, né? Sobre a questão da tributação, sobre isso aqui. Não veio o caso, né? Não é o caso aqui. Então, é outro tipo de ganho. Bonificação. O que é a bonificação? A sociedade anônima tinha várias reservas no patrimônio líquido, reserva de capital, reserva estatutária, reserva de contingência, e ela resolve, né, incluir essas reservas no capital social. Se aumentou o capital social, tem que distribuir com o número de acionistas. E aí eles vão distribuir ações gratuitamente para os acionistas. Isso aí se chama bonificação. Outro também tipo de meu Deus, vou ter que ligar a caixinha de som. Tem o seguinte, ó, direito de subscrição. Tá? Uma sociedade anônima vai lançar novas ações daqui, por exemplo, a 3 meses e vai lançar ela por R$5 no mercado. Uma sociedade anônima daqui a 3 meses vai lançar novas ações e vai lançar por R$5. Só que quando ela olha, existem vários acionistas que têm ações dela. O que ela faz? Olha, acionista, você já é meu acionista. Daqui a 3 meses eu vou lançar minhas ações a R$3. Você quer comprar ela agora por R$3? Você quer comprar ela agora por R$3? Então vai fazer essa pergunta ao acionista. Como é um direito do acionista, não é uma obrigação, é um direito, o acionista vai dizer, olha, já que vai ser lançado por 5 e eu tenho dinheiro, eu quero comprar as ações por 3, eu quero aumentar a minha participação comprando a ação por R$3. Então isso é um benefício, né? Isso é um provento para o acionista, tá? Então, esses são os 4 tipos de proventos normais de remuneração dos acionistas, tá? Não é só com ganho de capital, né? Já falei, né? Tem um ganho de capital, que é aquele primeiro, né? Que eu falei, que é a diferença de valor. Esses 4, e além disso também, os acionistas podem ser remunerados, né? Quando a sociedade anônima tem não sei quantos milhões de ações no mercado e a própria sociedade anônima quer comprar os papéis de volta. Ao comprar esses papéis de volta, né, vai diminuir o número de ações no mercado. Então, quando a empresa for dar lucro, quando ela der lucro, você vai ter um recebimento maior, porque a quantidade, a base de acionistas, né, diminuiu. Se diminuiu, vai aumentar o teu recebimento de dividendos, porque a empresa recomprou várias ações dela. Então, quando uma empresa compra suas ações, ela própria tira do mercado, isso valoriza o acionista, tá? Isso tudo é o que a gente chama de proventos, tá? Proventos. Então, vamos seguir aqui agora para a questão. Qual das seguintes afirmações está falsa sobre as possibilidades de remuneração, né, que são proventos, dos acionistas ao comprar ações? Ele quer a falsa. Os acionistas podem receber dividendos que serão distribuídos de lucros da empresa. Perfeito, isso aqui está correto. Os acionistas podem obter ganhos de capital ao vender suas ações por um preço maior do que o preço pelo qual as compraram. Perfeito, isso aqui é um provento, é um ganho. Os acionistas podem receber juros sobre o capital investido. Acabei de mostrar que sim. Os acionistas podem participar de programas de recompra de ações pela empresa. Legal, né? Vai participar porque vai ganhar mais dinheiro com essa recompra. Os acionistas podem receber bônus ou benefícios
rendas extras da empresa como desconto em produtos e serviços. Isso aqui não existe dentro do mercado de capital. Não existe, né, no mercado de capitais esse desconto de produtos e serviços. Então, o que está falso é a letra E. É a letra E. A letra E está falsa. Né? A letra E está falsa. Rapaz, vocês hoje estão caladinhos, né? Ninguém fala nada. Né? Ninguém fala nada. Então, o gabarito aqui da questão 13 é a letra E. Tá? Pessoal, dá um alô aí. Vocês estão gostando, estão ouvindo, né? Tá? Porque está um silêncio enorme aí. Eu não sei se vocês estão acompanhando e se estão ouvindo direitinho, tá? Então, aqui o gabarito é a letra E. Pronto, pessoal. Encerramos a parte, né? Encerramos a parte de noções de capitais, do mercado de capitais, né? Agora, nós vamos entrar numa parte que eu disse que eu queria chamar a atenção, né? A questão do mercado de câmbio. E aí eu estou trazendo aqui uma questão da CES Gran Rio, prova do ano passado, do concurso do Banco do Brasil, tá? Professor, estou aprendendo muito com o senhor, obrigado. Sim, professor, a aula está boa, está ótimo. Tudo ok, obrigada pela aula, está ótimo. Que bom, estamos concentrados. Top demais a aula, obrigado. Obrigado, gente. Então vamos lá, ó. Vamos aqui, pessoal, vamos ter atenção, tá? Essa parte aqui é importante. Noções do mercado de capital. Eu trouxe 4 questões de mercado, né? De noções de regime cambial, tá? Então aqui, ó, no regime cambial, conhecido como de flutuação suja, e aí tem essa expressão aqui, né? Dirty float, né? Que seria float, flutuação, dirty seria flutuação suja. A taxa de câmbio é determinada pela. Para não deixar vocês aéreos, né? Aí sobre o que é esse regime, tá? Então, pessoal, veja bem, o Brasil, ele já adotou, né? Antes da flutuação, tá? Ele adotou alguns regimes cambiais. Eu vou citar aí que vocês vão aprender rápido aqui logo. Regime cambial fixo. O que é um regime cambial fixo? É quando o governo diz para nós brasileiros, $1 americano vai valer R$1. Câmbio fixo. Então o governo determinou internamente que $1 americano que ligaram o liquidificador, cara. E aí ele está engessando, está controlando o câmbio. Tá? Isso vai ser internamente. Porque o mercado internacional não vai topar esse negócio, né? Não vai topar. E aí, como é que faz? E na hora da negociação, na hora de comprar, de vender uma mercadoria, como é que fica? A diferença, quem banca é o governo. O governo é que vai bancar essa diferença, tá? E como é que o governo vai bancar, professor? Onde é que o governo vai tirar dólar para pagar essa diferença? Ele vai nas reservas internacionais. Estão lembrados? As reservas internacionais é constituídas de moedas estrangeiras. Tá? Então, quando o governo quer fazer um câmbio fixo, tá? A Argentina já fez isso, o Brasil já fez isso e isso não deu certo. E por que não deu certo? Porque mexe nas reservas. E as reservas internacionais é importante para ser utilizada em crises econômicas. Ela é usada quando o dólar sobe muito, porque o governo, né, empurra dólar no mercado, lei da oferta e da procura. Tem que baixar, porque a gente sabe que o dólar é muito alto vai dar inflação e aí vai mexer, né, com a nossa economia. Esse é o câmbio fixo. O Brasil parou. Se não parou, por quê? Caramba, se eu continuar assim, eu vou perder minhas reservas internacionais. Legal. Aí o Brasil adotou um regime de bandas cambiais. O que seria bandas cambiais? Ele faz um limite superior e faz um limite inferior e diz que o dólar vai flutuar entre essas duas linhas, essas duas bandas. Quando o dólar ficar no limite máximo, o governo vai lá e bota dólar no mercado para o dólar baixar. Quando o dólar baixar demais, o governo vai comprar dólar para ele ficar variando entre o limite superior e o limite inferior. Isso é o que chama banda cambial. Mas tem o mesmo problema do câmbio fixo. Tá? O governo, quando for intervir, tanto no limite superior como no limite inferior, vai usar as reservas internacionais. Também não deu certo. Aí o Brasil vem adotar o regime que é normal em países desenvolvidos. O regime de flutuação.
O governo não mexe nas reservas, o governo não intervém no câmbio. É o câmbio flutuante, tá? É o câmbio flutuante. Esse câmbio flutuante que eu digo que o governo não intervém, ele é hipotético. Não é só hipotético aqui no Brasil, é também na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Por quê? O câmbio flutuante, pessoal, que flutua como a lei da oferta e procura, pode ser que em algum momento ele exploda. E aí, quando explodir, nesse caso, ocasionalmente, né, tá, esporadicamente, quando isso acontecer, aí o Banco Central intervém para voltar o câmbio para a normalidade. Aí a gente diz que o nosso regime cambial, como o regime dos Estados Unidos, como o regime da Alemanha, é de câmbio flutuante, sujo. E por que a palavra sujo? Porque o governo ocasionalmente intervém no processo. É só isso. Não existe uma flutuação pura, efetivamente, porque senão o governo não vai segurar a sua economia. E nenhum governo quer desmantelar a sua economia. Por isso que ele intervém de vez em quando, e é normal em países desenvolvidos, e é normal num país como o Brasil. Tá? Então tá aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês, olha, o regime flutuante puro, que é meio hipotético, né? O governo não intervém em hipótese alguma. O mercado é quem determina, tá? Aí vem, ó, o flutuante sujo, que é o nosso, que é o modelo brasileiro e de muitos países desenvolvidos. O governo intervém, mas aqui, ó, ocasionalmente, esporadicamente, em razão de elevações desordenadas. O governo não vai deixar o câmbio explodir. Isso gera inflação. Então ele intervém. É o modelo brasileiro. Bandas cambiais, eu expliquei para vocês. O governo intervém para manter a taxa, né, entre o teto e o piso. É aquilo que eu falei aqui, ó, o teto, uma linha do teto, uma linha do piso, e vai dizer assim, ó, o câmbio vai flutuar entre essas duas bandas. Quando ele chegar muito próximo do limite superior, o Banco Central vai usar as reservas internacionais, jogar dólar no mercado para ele fazer isso aqui, ó, para ele voltar. Quando ele chegar muito perto, né, do limite inferior, o Banco Central vai comprar dólar. Então ele vai sempre usar as reservas internacionais. Isso aqui não deu certo. Como o câmbio fixo, né, que eu falei, que é o governo que determina a taxa do câmbio, né, o Banco Central atua no mercado para alcançar o que ele quer. Só que mexendo nas reservas internacionais, isso aqui também não deu certo. E aqui, eu não sei se vocês estão percebendo que aqui é uma setinha. Da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, quanto mais sair do flutuante para o câmbio fixo, maior a intervenção, maior o controle governamental do Estado. O Brasil hoje se encontra aqui. Em casos, né, ocasionais, o Brasil vai intervir no câmbio, e é por isso que a gente diz que é flutuante suja, tá? Flutuante que ele intervém. Vamos entender agora a questão do Banco do Brasil em 2023 sobre esse assunto. Aí ele diz, no regime cambial, conhecido como flutuação suja, a taxa de câmbio é determinada pela, ó, variação das reservas internacionais, já está fora. O flutuante, né, não tem que olhar para as reservas porque ele é flutuante. É determinada pela política monetária do Banco Central, também não tem nada a ver. É a taxa fixada pelo Banco Central. Se for fixada, não é flutuante. É câmbio fixo. Tá? Interação entre oferta e demanda de moeda estrangeira, ou seja, procura e oferta e demanda, sem, olha aqui, ó, sem qualquer intervenção. Sem qualquer intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Ó, pessoal, ele está falando de flutuação suja. Se é flutuação suja, tem intervenção. Não toda hora, mas vai ter ocasionalmente. E aqui está dizendo sem qualquer intervenção. Está fora. Interação entre oferta e demanda da moeda estrangeira com intervenções esporádicas do Banco Central no mercado de câmbio. Beleza, isso aqui é o gabarito. Então, a questão 14, o gabarito, a letra E, prova do Banco do Brasil, tá? 2023. Legal? Tá? 2023.
Eu só espero, Roberto, aqui, da forma que eu estou explicando, esse assunto não fique tão complicado para vocês, tá? Eu sei que é um pouco difícil, né? Não é do dia a dia de vocês, mas pelo menos eu estou fazendo o que posso. Legal? Então vamos lá para mais uma, também na prova do Banco do Brasil, aqui, ó, Sesgran Rio 2023. Vamos ver? Para a realização de suas operações internacionais de compra e venda de bens e serviços, as empresas importadoras e exportadoras fecham contratos de câmbio junto às instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Porque o mercado de câmbio, pessoal, só tem negócios, né, para instituições autorizadas pelo Banco Central. Não é toda instituição que pode trabalhar com o mercado de câmbio. Tem que ter autorização do Banco Central. Legal? A equipe de atendimento de um banco, tá? A equipe de atendimento de um banco, tendo como cliente duas empresas, uma exportadora e outra importadora, avaliaria que uma desvalorização do real frente ao dólar, presta atenção, a charada da questão está aqui, ó. Uma desvalorização do real frente ao dólar, tudo mais constante, seria vantajoso para. Então, pessoal, presta atenção agora, né? Eu vou botar um quadrinho aqui para a gente nunca mais errar uma questão de valorização do real frente ao dólar ou de desvalorização do real frente ao dólar, tá? Então, presta atenção nesse quadro. Eu estou começando um quadro aqui com exatamente o que está o enunciado da questão, ó. A moeda real desvalorizada frente ao dólar, tá? Então eu vou mostrar a vocês que essas taxas de câmbio, elas, né, têm uma influência tanto nas exportações quanto nas importações, tá? Então preste atenção aqui, ó, uma desvalorização da nossa moeda real frente ao dólar. Então eu fiz aqui uma paridade para que vocês entendam melhor, tá? É uma dinâmica aqui, tá? Então vamos supor que o dólar esteja valendo, ó, $1. Eu, brasileiro, para comprar $1, botei até a taxa de câmbio mais ou menos, né, parecida com a atual. Para comprar $1, eu preciso de R$ 5,50, né, e 50 centavos. Então observe, como eu vou ter que, ter mais reais do que $1, eu digo que nesse caso que o dólar está valorizado. O dólar está valorizado. Se eu estou fazendo uma comparação em duas moedas, se o dólar está valorizado, automaticamente a nossa moeda real está o quê? Desvalorizada, tá? E qual é o impacto disso? A nossa moeda está desvalorizada. Pessoal, presta atenção aqui, eu queria olhar para vocês aqui, que eu acho que fica melhor olhar aqui para mim. Se a minha moeda está desvalorizada o real, e eu sou empresário brasileiro, e eu tenho mercadoria que eu fecho um contrato de câmbio no mercado internacional. Esses contratos são fechados em dólar. Então, veja bem, digamos que a minha mercadoria eu venda no Brasil por R$1, e aí eu fecho um contrato internacional para vender essa mesma mercadoria por $1. Olha que coisa boa, porque quando eu for receber a negociação, tá? O importador lá, o gringo lá, vai me pagar em dólar. É claro que eu não posso botar o dólar no bolso. Esse dinheiro vem, né, vai chegar nas casas de câmbio, né, vai chegar lá para fazer a conversibilidade, e nessa taxa de câmbio, né, os valores em dólares vão ser multiplicados por 5,50, e aí eu, empresário brasileiro, vou botar mais reais na minha conta. Então preste atenção, quando eu digo que a nossa moeda está desvalorizada frente à moeda internacional, que aqui é o dólar, a gente está dizendo que é muito bom para exportar. É nesse momento que eu vou aumentar minhas exportações, porque eu vou receber mais dinheiro do que se eu estivesse vendendo minha mercadoria aqui. Tá? Quer ver outra coisa que vai acontecer? Quando a nossa moeda está desvalorizada, como está agora, e nessa paridade que eu dei, de 1 para 5,50, o que vai acontecer? O gringo lá, o americano, o japonês, o alemão, vai dizer, eita, aquele país lá tem várias coisas boas lá, e o nosso câmbio
internacional deles lá está mais valorizado. Vamos para o Brasil, vamos conhecer as praias do Nordeste, vamos conhecer Jericoacoara, vamos lá para Copacabana ver o show da Madonna, vamos curtir lá o Réveillon do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a moeda dele está valorizada. Então observe que tanto na exportação, como também nesses turismos receptivos, ou seja, os gringos vêm para o Brasil, vai entrar dólar, vai entrar divisas no nosso país, tá? Então, voltando aqui para o slide, que eu acho que vocês estão entendendo agora, quando a nossa real, né, o nosso real está desvalorizado, aumenta as exportações e aumenta o turismo receptivo. Gente do exterior vindo para cá. Eles têm que entrar aqui com o quê? Com mais moeda. Vai entrar mais moedas, a exportação, né, vai trazer mais dólar para cá, vai aumentar a quantidade de dólar no nosso país, lei da oferta e da procura, aumentou a oferta de dólar, consequentemente numa dinâmica, né, o dólar tenderá a se desvalorizar e o real tenderá a se valorizar. Eu só estou mostrando aqui o dinamismo, mas eu quero que vocês prestem atenção que quando o dólar está desvalorizado, é melhor para exportações e é melhor para o turismo receptivo. E outra palavrinha que a CES Gran Rio coloca muito, pessoal. Tanto faz eu dizer, né, desvalorizado ou depreciado. Presta atenção nisso. Desvalorizado ou depreciado. Depreciado é da palavra depreciação lá em contabilidade. Então a nossa moeda está perdendo valor, está depreciada. Então, na linguagem de câmbio a gente diz que no Brasil está havendo uma desvalorização cambial. Por quê? Porque eu preciso de mais reais para comprar um dólar, tá? Para comprar um dólar. E também eu digo que está havendo uma depreciação do real. Tanto faz, tá? Nesse caso aí. Vamos para um quadro aqui hipotético, pelo amor de Deus, é hipotético, né? É uma melhor forma didática que eu achei para mostrar para vocês o inverso. E aí eu fiz aqui uma paridade absurda, mas é só para entendimento didático. Aqui agora eu quero dizer que o real está valorizado frente ao dólar. O real está valorizado frente ao dólar. Então eu estou dizendo, olha, quando eu tenho 80 centavos de reais, eu compro um dólar. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nesse caso aqui eu digo que o real está, né? O dólar está desvalorizado e a nossa moeda real está o quê? Está valorizada. Tá vendo aqui, ó? Eu não vou gastar nenhum real para comprar um dólar. É hipotético, tá, gente? É só para o entendimento didático. E aí, pessoal, o que acontece com as exportações? O que acontece com as importações nesse caso? Então, voltando da mesma forma, olhando para vocês. Olha só. 80 centavos de reais eu compro um dólar. Se eu sou um empresário brasileiro, tenho minha produção lá dos meus produtos, e eu sei que na Alemanha tem uma máquina lá, né, que vai aumentar minha produtividade em 10, 20, 30 vezes. E a nossa moeda real está valorizada. Ou seja, eu gasto menos. Esse é o momento para eu fazer o quê? Para eu importar esse equipamento. Eu vou importar esse equipamento, porque eu vou gastar menos reais. Então, quando a nossa moeda real está valorizada em relação ao dólar, tá, vai ser um estímulo, né, para as importações. Da mesma forma, quando a nossa moeda real está valorizada frente ao dólar, é a hora de nós brasileiros, né, viajarmos para conhecer Miami, para conhecer Orlando, para conhecer Paris, para conhecer Nova York. Por quê? Porque a nossa moeda está valorizada. Então, voltando aqui para o quadrinho, aqui, ó, nesse caso aqui, aumenta as exportações e vai aumentar o turismo do brasileiro saindo do Brasil para conhecer o mercado internacional. Em ambos os casos, eu vou precisar aqui no Brasil de comprar moeda. O importador vai precisar de moeda para pagar a importação da máquina e nós, turistas que vamos viajar, precisamos comprar dólar aqui. Lei da oferta e da procura. Vai aumentar a procura de dólar, o dólar vai se valorizar
e, consequentemente, no dinamismo, se o dólar se valorizou, o real tende a se desvalorizar. Isso aí é a dinâmica, tá? E aí, pessoal, a mesma coisa que a Cis Gran Rio às vezes coloca, ó. Tanto faz eu dizer a moeda real está valorizada frente ao dólar ou dizer a moeda real está apreciada, valorizada frente ao dólar, tá? É quando a gente diz que há uma valorização cambial, tá? Valorização cambial, ou seja, eu vou gastar menos reais para comprar um dólar. Ou também usar a expressão apreciação do real. Legal? Feito isso, tá? Feito isso, o que a gente vai agora? Vai para a questão. E eu disse a vocês, a questão está falando de uma desvalorização do real frente ao dólar. Então, tudo se mantendo constante, havendo uma desvalorização do real frente ao dólar. Eu queria ver aí o gabarito. Vocês é que vão me dizer se está havendo uma desvalorização do real ao dólar. Quem é que vai se dar melhor aí? Vai ser a empresa exportadora? Vai ser a empresa importadora? Vai ser os concorrentes estrangeiros da empresa exportadora? Vai ser os fornecedores da empresa importadora? Vai ser ambas as empresas? Responde para mim aí, pessoal. Fala para mim aí o gabarito dessa questão. De suma importância eu ver o gabarito que vocês dariam para essa questão. O dólar, né, está valorizado e o nosso real está desvalorizado. Já tem uma resposta aqui, tá? Olha aí, ó, tá enchido de questão correta aqui, ó, de alternativa correta. É claro, pessoal, é a letra A mesmo, gente. Parabéns, né? Porque na desvalorização, para quem não acompanhou direitinho, né, mas quem é aluno vai ter esse vídeo, vai pausar, vai ouvir de novo, ó. Quando tem uma desvalorização, olha eu voltando aqui, ó. Quando tem uma desvalorização, fica melhor para exportar. Tá aqui, ó. Fica melhor para exportar. É o caso da questão, né? Uma desvalorização do real vai ser mais vantajoso para a empresa exportadora. Parabéns aí, pessoal. Beleza. Letra A é o gabarito. Legal? Vamos para mais uma questão de câmbio. As pessoas físicas e jurídicas que, em última análise, formam o mercado de câmbio são os demandadores e os ofertantes de moedas estrangeiras. Assim, os, né? Então, ele está falando aqui, deixa eu só apagar aqui que eu terminei fazendo uma besteirinha aqui, né? Vou apagar essa linha aqui. Então, ele quer saber, ó, as pessoas físicas e jurídicas, em última análise, né? No mercado de câmbio, tá? No mercado de câmbio são os demandadores e os ofertadores de moeda estrangeira. Vamos explicar melhor isso aqui, pessoal. Vamos explicar melhor, não quero ler agora não. Preste atenção nesse quadro, me acompanha. Me acompanha que você vai entender bem. Olha só, eu sou um sócio, um empresário brasileiro, eu estou no Brasil, preste atenção, e eu resolvo fazer uma exportação. Acompanhe o raciocínio. Eu quero fazer uma exportação, ou seja, eu tenho mercadorias, tá? Eu tenho mercadorias para vender para o mercado internacional. Ou seja, eu vou pegar essas mercadorias e eu vou vendê-las lá nos gringos, lá no mercado internacional. Olha só, se eu vou fazer isso, qual é a tendência de dólar? A tendência do dólar é que o dólar vai entrar no nosso país, porque eu vou vender os bens, né, as mercadorias, e os gringos vão me pagar na moeda dólar, tá? Então, nesse caso, o Brasil vai receber moeda estrangeira. Quando é que isso é bacana? Quando é que acontece mais exportação? Quando a gente tem uma desvalorização cambial. Lembra daquele exemplozinho? $1 e eu preciso de R$ 5,50 para comprar $1. Então, com essa desvalorização cambial, que é a desvalorização do real, ou a depreciação do real, né, vai entrar mais moedas, né, estrangeiras divisa. Então, quando o câmbio está desvalorizado, favorece a exportação, que se favorece a exportação, consequentemente desfavorece ou desestimula a importação. Haverá mais dólares, né, divisas estrangeiras sendo oferecidas, vai ser ofertado mais moeda
para o nosso país, né? Vai entrar no Brasil. O que tende, né? Quando essas moedas estrangeiras começam a vir para cá, no segundo momento a tendência é que o dólar vai se desvalorizar. Mas eu estou mostrando aqui que vai entrar mais moedas estrangeiras. Então, nas exportações, há uma maior oferta, né? Mais oferta de moeda estrangeira para o Brasil. E se for o contrário, pessoal, se eu, sócio, né, eu quero importar uma máquina que eu preciso muito para aumentar a minha produtividade. Eu preciso dessa máquina. E, nesse caso, né, essa máquina vai vir para o Brasil e eu, como comprador dessa máquina brasileiro, eu vou ter que pagar essa máquina em dólar americano, né, que vai para o exterior. Para mim pagar esse dólar, né, lá para o importador, para eu pagar esses dólares para o importador, eu vou ter que demandar, eu vou ter que procurar dólar aqui no Brasil para poder pagar. Isso acontece quando a gente tem uma valorização cambial, ou seja, quando o nosso real está mais valorizado do que o dólar. Então isso propicia eu fazer importação, né? Então favorece a importação e desfavorece a exportação. E haverá mais dólares sendo procurados aqui no Brasil para ser lançado, né, no mercado internacional para pagar esses bens que a gente comprou, tá? Então esse quadrinho aqui, pessoal, ele é massa para a gente não errar essa questão de quem oferta moeda e quem demanda moeda estrangeira. Vamos voltar para a questão para ver se a gente agora consegue raciocinar. Ele diz assim: os exportadores de bens e serviços residentes no Brasil procuram moeda estrangeira no mercado de câmbio. Errado, né, pessoal? O exportador, ele não precisa de dólar para mandar a mercadoria dele. Ele vai mandar a mercadoria e vai vir divisas, vai vir moeda estrangeira para o Brasil. Então eles ofertam moedas estrangeiras e não demandam. Está errado a letra A. Importadores de bens residentes no Brasil oferecem moeda estrangeira no mercado de câmbio. De jeito nenhum. O importador, ele não oferece moeda estrangeira, ele procura, ele demanda moeda estrangeira para pagar as importações, tá? Para pagar as importações. Errado também a letra B, tá? Errado também. Tomadores de empréstimos no exterior, residentes no Brasil, oferecem moeda estrangeira no mercado de câmbio ao repagarem seus empréstimos. Olha que pegadinha. Na hora que o brasileiro toma empréstimo do exterior, na realidade está havendo uma oferta de moeda. Quando ele toma emprestado, vai vir divisas para o Brasil. Mas aqui está dizendo ao repagarem os seus empréstimos. Ao repagarem, ele não vai oferecer moeda. Ele vai demandar moeda para pagar os empréstimos, né? Tá? Agora aqui, ó, letra D. Turistas estrangeiros vêm ao Brasil, né, e oferecem moeda estrangeira no mercado de câmbio. Lógico, porque o turista vem com suas moedas estrangeiras e vai oferecer às nossas casas de câmbio, né, para trocar por reais para eles gastarem aqui no Brasil. Então isso aqui está correto. A letra D está correta. Vamos ver a letra E. Empresas no Brasil com sócios estrangeiros, ao pagar dividendos aos seus sócios, oferecem moeda estrangeira no mercado de câmbio. Não. Se é divisão de lucros e eu vou mandar para os sócios estrangeiros, né, eu vou mandar os dividendos para os sócios estrangeiros, eu vou demandar, eu vou precisar das moedas estrangeiras para mandar para os sócios estrangeiros. Então também está errada a letra E. Gabarito, letra D de dado. Gabarito, letra D de dado, prova do Banco do Brasil 2023. Legal, pessoal? Legal, mais uma questão aí para vocês sobre câmbio, tá? E por fim, né, mais uma questão de câmbio, tá? Mais uma questão para encerrar essa questão de câmbio. A principal diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real é que a taxa de câmbio... Bem, pessoal, aqui, ó, toda vez que a gente fala na matemática, né, em taxa nominal, taxa real, é uma relação entre aquela taxa com a inflação.
O câmbio é a mesma coisa. Quando eu digo que $1 americano vale R$ 5,50, isso aqui é uma taxa nominal, porque eu não me referi à inflação, tá? Quando eu fizer uma comparação com a inflação, que no caso do mercado de câmbio, eu tenho que fazer uma comparação com a inflação brasileira e a inflação estrangeira, né? Quando eu faço essa comparação, eu estou falando da taxa de câmbio real, tá? Então é isso, tá? Então eu trouxe aqui, ó. Aqui é uma formulazinha, não se assuste como é que calcula uma taxa de câmbio real, mas sempre assim, ó. A taxa de câmbio real, tá? Vai ser a taxa de câmbio nominal, esse é, né? A taxa de câmbio nominal, tá vendo aqui, ó? A taxa de câmbio é o Ezinho, né? Esse P com asterisco aqui é o preço, né? O P com asterisco é o preço no exterior, né? É a inflação, né? Preço de inflação dividido pela inflação brasileira. O que eu quero para a questão é que toda vez que eu vou falar em taxa de câmbio real, tá? Toda vez que eu vou falar em taxa de câmbio real, esse Ezinho aqui é a taxa de câmbio real, eu tenho que fazer, né, uma comparação entre os preços do exterior com os preços do Brasil, que são as inflações, tá? Então, para eu encontrar a taxa de câmbio real, eu tenho que pegar a taxa nominal do câmbio, que é esse Ezinho, e fazer uma comparação entre a inflação estrangeira e a inflação nacional. É isso que é taxa de câmbio real. Aí ele diz, olha, a principal diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real é que a taxa de câmbio, a nominal, determina a competitividade efetiva dos produtos exportados no país. Não, pessoal, a nominal não, porque eu preciso saber da inflação. A nominal determina a competitividade efetiva dos produtos importados pelo país. Também não, porque ele não falou, né, da inflação. Agora aqui, ó, a taxa real é determinada pela paridade real do poder de compra da moeda nacional brasileira em relação ao poder de compra da moeda estrangeira, pressupondo que os preços dos bens produzidos nos dois países sejam expressos numa mesma unidade monetária. Quando eu faço essa paridade, levando em conta, né, o poder de compra, que é a inflação, eu estou diante da taxa de câmbio real, tá? Então, aqui, o gabarito dessa questão é a letra C. Real é preço da moeda relativamente ao preço da moeda estrangeira, de acordo com a cotação do mercado? Não. Cotação do mercado é taxa nominal. A taxa de câmbio real não afeta a competitividade dos produtos brasileiros do país? Claro que afeta. A taxa de câmbio afeta, porque eu vou comparar com a inflação e, dependendo do caso, pode aumentar o câmbio ou não, tá? Então, no caso aí, o gabarito é letra C, tá? Gabarito, letra C. Bom, questão rápido, né, para terminar aqui, né? Prova do BNB, pessoal, agora de domingo, tá? Uma prova do BNB para o analista bancário. O blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que facilita o armazenamento, a validação e o rastreamento de informações em um livro contábil eletrônico. A tecnologia de blockchain, né, que dá segurança, né, nas transações em criptomoedas, é caracterizada por registros. Aí fala aqui, ó, registros centralizados. A gente sabe que a criptomoeda é descentralizada, tá? Acessíveis a não membros da rede não autorizada. Então, pessoal, para continuar aqui, ó, olha só para ver, ó, o blockchain, tá vendo aqui, ó, aqui é o blockchain. Então, aqui tem o primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. A gente diz que o blockchain é formado de forma linear e cronológica. E aqui, por exemplo, ó, eu quero fazer uma transferência de Pix. Eu quero fazer uma transação. Eu até botei aqui para vocês entenderem, ó. Uma transação que eu quero mandar um Bitcoin para alguém, tá? Isso aqui vai formar um bloco que vai ter essa criptomoeda, esse conteúdo aqui de segurança, e vai ter uma rede de computadores de usuários, né? Que vai botar esse bloco aqui, saber se vai validar essa operação de Pix, numa rede de computadores descentralizado, tá? O primeiro computador que desvendar o bloco, né? Que ele vai botar aqui o conteúdo do bloco anterior, mais uma criptografia, né? E aí ele vai começar a dar um hash, né?
vai dar uma segurança à questão do bloco. Só para vocês terem uma ideia, o Bitcoin vai ter, né, ele está programado para ter 21 milhões, né, de blocos. Então, para você desvendar isso aqui é praticamente impossível, né? Você voltar lá de 19 milhões de blocos para voltar para o primeiro bloco. Então, a gente diz que por isso que é muito seguro a tecnologia blockchain, que dá segurança. Ela é transparente porque quem está na rede está vendo, né, e vai procurar validar. Quem está dentro lá, né, do acesso vai tentar validar. Ele só não vai ter o nome da pessoa, não vai ter o CPF, esses dados da pessoa não vai ter. E a gente diz que quando um desses computadores valida um bloco, a gente diz que eles vão ser recompensados, né? Eles são chamados de mineradores e vão ganhar lá uma bonificação em bitcoins. Por isso que tem pessoas que têm computadores de alta tecnologia, né? De alta complexidade para desvendar criptomoedas, tá? Mas isso não é fácil e que se custa muito dinheiro, tá? Então, não são centralizados, acessíveis a não membros, não, né? A rede não membros, não. Mutáveis e reversíveis, olha, eles são imutáveis, aqueles blocos lá, eles são imutáveis, não são reversíveis, por isso que dá segurança, tá? Oculta aos demais membros da rede autorizada, não. Todos os membros da rede autorizada estão tentando validar aquele bloco, está errado também, não são ocultos. Agora, eles são cronológicos, né? Bloco 1, bloco 2, são imutáveis, porque é praticamente impossível você mudar um bloco, e são transparentes, né, para os membros da rede autorizada, são transparentes, só você não tem acesso aos dados pessoais da pessoa. Então o gabarito dessa questão do BNB é letra E, tá? Letra E. Caiu essa questão também no BNB sobre a caderneta de poupança. É um investimento de baixo risco tradicional no Brasil, com alta liquidez, movimentação praticamente à vista, a remuneração dos depósitos de poupança. Aí a gente sabe, né, pessoal, a poupança ela tem a parte da TR, né, que é a remuneração básica da poupança, mais uma remuneração adicional. Se a taxa Selic ao ano for superior a 8,5, como é o caso, né, estamos com 10,75 agora, né, tá? Então, está acima de 8,5, vai ser TR mais meio. Agora, se ela for igual, a taxa Selic for igual, tá? Ou inferior a 8,5, não vai ser utilizado mais, né, a questão do 0,5%. Vai ser 70% da taxa meta Selic ao ano. Então, se a nossa taxa Selic chegar a 8,5, a remuneração da poupança não vai ser mais TR mais meio, vai ser TR mais 70% da taxa Selic, tá? Então, no caso aqui, ó, a remuneração da poupança é dada pela TR, independentemente da meta Selic, não, depende da meta Selic. É dada pela taxa TR mais correção monetária, não é correção monetária. É creditada semestralmente, não. Pessoa física mensalmente, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica que não é imune, trimestralmente, tá? Acompanha o IPCA e a ADI, não tem nada a ver. Tem uma parcela, né, que é a parcela adicional, que depende da meta da taxa Selic, questão dada na prova do BNB pela Sesgran Rio, tá? Pela Sesgran Rio. Gabarito, letra E. E por fim, para concluir, nas sociedades capitalistas modernas, a produção e a comercialização de bens e serviços é um processo complexo, que envolve amplos mercados futuros e à vista, que não teria se desenvolvido sem a monetização das economias. A existência de tais mercados futuros e à vista exige que a moeda desempenhe uma função reserva de valor. Reserva de valor. A moeda se torna uma reserva de valor quando, né? Então é uma questão de funções da moeda, tá? A gente sabe que a moeda, né, é um objeto de aceitação geral, né? É lei, né? É o governo que diz aceite a moeda, é curso forçado, e essa moeda é utilizada para a troca de bens, compra de bens e serviços, e a aceitação é garantida por lei, tá? A primeira função da moeda é meio de troca, quando a gente utiliza a moeda para pagar as coisas, né? Promove e facilita o intercâmbio de bens e serviços, evita a chamada economia de troca de escambo, né? Quando era lá na Idade Média, né, na colonização do país,
a gente utilizava, né, a moeda como se fosse troca de mercadorias. Isso acabou. Medida de valor é quando eu consigo, né, medida de valor, unidade de conta, é quando eu consigo, né, fazer uma comparação de valores entre o que eu estou comprando e a unidade monetária que eu estou pagando, unidade de conta. E a reserva de valor é quando eu postergo o uso da moeda, eu deixo para usar ela no futuro, porque eu sei que no futuro a moeda tem liquidez absoluta. Né? E os efeitos da inflação, professor? Os efeitos da inflação é lógico que se você vai postergar o uso, você vai procurar aplicar essa moeda, né, em aplicações financeiras que acompanham a inflação. Né? Mas o grande objetivo aqui de usar ela no futuro é porque a moeda tem liquidez absoluta, né? Ela vai valer moeda, vai valer dinheiro, tá? Então, vamos lá, sobre a reserva de valor, a função reserva de valor. É durável, difícil de falsificar, manusear e transportável com baixo custo de carregamento. Aqui é uma definição de uma moeda, né? De meio de troca. Ela tem que ser isso, durável, difícil de falsificar. Não é reserva de valor. É amplamente aceita como intermediária, permitindo que compras e vendas sejam feitas em datas diferentes. Isso aqui também é unidade, né, de valor, né? Unidade de conta, aliás, é um meio de troca, né, da moeda. Possui lastros em metais preciosos como ouro ou moedas internacionais fortes. Não, o Brasil, né, a moeda é força legal de lei, não tem mais lastro em metais preciosos, nada, acabou isso. Dá ao seu detentor, reserva de valor, dá ao seu detentor a possibilidade de retê-la, de guardá-la, né, por longos períodos, sem temer perdas, né, sem temer perdas é aquilo que eu falei. Se você vai guardar, você vai procurar aplicar, né, uma aplicação que acompanha a inflação. Legal? Então, isso aqui é reserva de valor. Você guardou a moeda para longos períodos. Permite estabelecer a medida monetária das transações, tanto à vista quanto a prazo. Medida monetária seria unidade de valor, né, e não reserva de valor. Gabarito, letra D. Então, pessoal,